Mudando de assunto, uma coalizão de entidades tem alertado as autoridades brasileiras sobre a complexidade da transição para a reforma tributária e a necessidade de definições sobre a nova regra que prevê emissões de notas fiscais por plataformas e serviços digitais. Essa coalizão conta com a Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia, também com a Câmara Brasileira da Economia Digital e a associação que representa serviços de streaming de conteúdo audiovisual. Portanto, estão as empresas de streaming, estão as empresas de comércio eletrônico e também o pessoal que representa serviços de economia compartilhada, por exemplo. Para entender esta dificuldade e o que sugerem estas entidades, a gente conversa agora com a assessora jurídica dessa coalizão, a Carolina Bachur. Boa noite, Carolina. Obrigado por estar aqui com a gente no Money. Qual é o grande problema desta novidade e o que poderia ser feito em alternativa, o que a coalizão está sugerindo às autoridades? Boa noite. Boa noite, Nakagawa. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês na CNN Money para falar desse assunto tão quente que a gente vem discutindo nos últimos dias, né? A reforma tributária que deve entrar em vigor agora, dia 1º de janeiro de 26, então a gente está aí há pouco mais de 100 dias da entrada em vigor da nova regra. Ela traz uma mudança muito significativa para vários setores e afeta principalmente o setor de prestação de serviços, né, que vai enfrentar ao longo de uma transição gradual que começa agora em 2026, um possível e expressivo aumento de carga tributária. O ponto desse momento inicial, né, que marca aí o começo da transição em 2026, é que a gente conta também com uma mudança muito profunda no cumprimento das obrigações tributárias de caráter acessório. Então, hoje, para recolher qualquer tributo, é necessário emitir notas fiscais, preencher declarações, transmitir esses documentos para as autoridades fiscais. E hoje, as empresas de prestação de serviço, principalmente de prestação de serviços digitais, contam com regras específicas que permitem a consolidação dessas obrigações tributárias, permitindo que seja emitido notas agrupadas, uma nota apenas ao final de cada período mensal, por exemplo, né? E o novo regime, ele pressupõe a emissão de notas fiscais individualizadas operação a operação. E isso, embora falando assim pareça uma coisa muito simples, na prática é uma medida operacional muito difícil e muito custosa de implementação. O Brasil conta com um sistema muito avançado de emissão de documentos fiscais em caráter eletrônico, que não é usual e nem está presente em todos os países do mundo, mas que é uma ferramenta super importante para a gente combater a sonegação fiscal e garantir que todas as operações sejam tributadas. Mas isso agrega um custo para a emissão de cada documento fiscal. Então, quando a gente pensa na entrada em vigor do novo regime agora, em janeiro de 2026, com uma ruptura brusca do que a gente tem hoje, que são essas autorizações especiais para emissão consolidada de documentos, passando por uma emissão operação a operação, a gente está falando de um aumento muito significativo no volume de documentos fiscais a serem emitidos, em primeiro lugar, né? Então, a gente está falando hoje de centenas de milhões de documentos e a gente passaria a bilhões de documentos, porque a gente implicaria a emissão de um documento individualizado para cada operação, cada entrega de hambúrguer feita por uma plataforma de entrega de alimentação, cada corrida feita por um motorista de aplicativo, ou cada download de um aplicativo de 99 centavos que a gente faz ali numa fração de segundos no celular, teria a necessidade de emissão de um documento fiscal na outra ponta. Isso implica um custo de implementação e até um custo de manutenção desse sistema muito elevado. As taxas de intermediação cobradas em cada uma dessas transações muitas vezes são inferiores ao custo que será necessário incorrer para emitir esses documentos de forma individualizada. E acho que o principal ponto também é que a gente está muito perto da entrada em vigor do novo sistema e ainda vivendo um momento de indefinição de algumas regras que são essenciais para que as empresas possam se preparar para cumprir as novas regras. Então, nesse momento, às vésperas do início do novo regime, o pleito da coalizão, ele é fundamentalmente um pleito de razoabilidade, né? A gente ter uma garantia
levada para a legislação que está em vias de ser aprovada, né, a gente tem aí a previsão de início das discussões no Senado nessa quarta-feira. Então seria levar para essa norma uma ferramenta jurídica que dê segurança para que essa transição possa ser feita, de 2 formas, né. Primeiro, mantendo em alguma medida uma possibilidade de agrupamento de documentos fiscais, essa é uma conversa que vem sendo conduzida com vários representantes do governo e agora com representantes do Congresso Nacional que vão conduzir essa discussão nos próximos dias, para permitir de fato uma simplificação do sistema e, paralelamente a isso, uma garantia de implementação gradual, que significa a gente não ter risco de imposição de penalidades, principalmente nos primeiros meses, mas idealmente ao longo do primeiro ano de transição da reforma. A ideia, Nakagawa, dessa transição que começa em 2026 é que 2026 seja um ano de teste e não um ano já de arrecadação dos novos tributos sobre o consumo, né, o imposto sobre bens e serviços e a contribuição sobre bens e serviços. Então é um ano de prestação de informações, de interação entre contribuintes e governo para que a gente teste de fato todas as ferramentas que são necessárias para o novo sistema funcionar. Então é muito razoável, né, que nesse primeiro ano a gente esteja legalmente protegido da imposição de penalidades, principalmente no que diz respeito a essa necessária adaptação ao novo sistema de obrigações acessórias. Carolina, a coalizão cita a perspectiva de que 26 bilhões de documentos fiscais sejam emitidos anualmente. Eu queria entender um pouco a dificuldade operacional desta transação, já que hoje, por exemplo, quando eu vou à padaria, compro lá 4 pãezinhos, o caixa emite uma nota fiscal, um cupom fiscal, né, que tem uma complexidade um Perfeito. pouco menor do que a nota fiscal clássica. É algo semelhante? E se for, por que não seria possível, por exemplo, a emissão deste documento simplificado digitalmente? Qual que é o grande entrave dessa história? Acho que a primeira diferença que é relevante a gente comentar, né, que o cupom fiscal emitido ali na padaria, quando você compra seus 4 pãezinhos, ele não está sendo emitido num ambiente eletrônico, que Uhum. exige uma interface, uma troca de dados ali simultânea e ininterrupta com o sistema público de processamento de dados. Então, ao longo do dia, a padaria vai emitir vários cupons fiscais que depois vão ser, né, transformados ali num documento de emissão eletrônica. A nota fiscal de serviços eletrônicos, que é essa que as empresas, né, prestadoras dos serviços digitais passariam a estar obrigadas a emitir, elas são de fato emitidas a partir de uma interface de uma demanda contínua ali de funcionamento de um sistema operacional. Hoje até, Nakagawa, a gente acredita que as prefeituras municipais que gerem, né, esses sistemas de emissão de nota fiscal de serviços, elas sequer têm sistema de processamento de dados compatível com essa nova volumetria. Então, isso sempre foi um problema, né, tanto que ao longo do tempo, com o desenvolvimento dos serviços digitais, com o aumento dessas transações que são muito pulverizadas, mas às vezes de baixo valor unitário, a solução que se encontrou foi justamente a concessão desses regimes que permitem a unificação de várias transações, né. Então eu permito que ao final do mês, que é o prazo de recolhimento do tributo, eu informe todas as obrigações, todas as operações de uma só vez e faça a apuração e o recolhimento. Então as nossas dificuldades agora, decorrem do aumento da volumetria mesmo e do pouco tempo. E aqui é importante dizer que o tempo ele é um fator muito necessário para desenvolvimento das ferramentas operacionais e dos sistemas. A gente está falando aqui de empresas de tecnologia que estão na ponta, né, com as quais a gente interage aí no nosso dia a dia de consumidor. Mas por trás dessas tem as empresas de tecnologia que vão fornecer as aplicações necessárias para essa emissão de documentos fiscais. Então a gente ainda está num momento de carência das informações necessárias para desenvolver os sistemas que eu preciso para cumprir essas obrigações acessórias. Então, para se dar um exemplo aqui, né, a gente ainda não tem visibilidade completa das alíquotas, tem uma série de regramentos operacionais que estão dependendo de um regulamento a ser emitido aí conjuntamente por Receita Federal e Comitê Gestor do IBS, e essas normas ainda não foram publicadas, ainda não são de conhecimento dos contribuintes.
Então, a gente está num momento de paralisia, né, de impossibilidade de avançar no desenvolvimento dos sistemas e, ao mesmo tempo, o prazo para a entrada em vigor vai cada vez mais se aproximando. E Carolina, só para a gente terminar essa conversa, é muito interessante porque diz respeito a uma coisa muito complexa, mas que está absolutamente no nosso dia a dia. Toda vez que eu peço um carro por aplicativo, aqui pelo celular, ou peço um hambúrguer, eu recebo um recibo, né? Um e-mail, uma comunicação ali da plataforma com meu nome, com o valor, com o dia, a hora, de onde eu vim, para onde eu fui, como eu paguei. Ou o nome do restaurante, o prato que eu pedi, o valor e onde foi entregue. Estas informações estão muito aquém do que exige a autoridade tributária. Eles precisam de muito mais informação do que isso, porque esses dados já estão na API de cada plataforma e elas já são emitidas automaticamente. É por aí, assim, esse exemplo é bom porque ele nos permite explodir um pouco o que é essa operação que a gente faz no dia a dia em segundos, porque a gente tem por trás disso, né. Então, quando a gente pede um carro por aplicativo, você tem uma relação com o motorista que está prestando ali o serviço de transporte, mas o motorista tem uma relação com a plataforma para usar todo o sistema que permitiu que ele identificasse que você precisa de uma corrida e também para remunerar a plataforma pelo serviço de intermediação. Então eu tenho várias relações jurídicas que acontecem simultaneamente cada vez que a gente faz uma transação dessas de comércio eletrônico que parece algo muito simples aos olhos do consumidor. Os dados, eles estão disponíveis e eles podem ser compartilhados. A questão, Nakagawa, é compartilhar instantaneamente a cada transação realizada e num padrão determinado pelos sistemas emissores de nota fiscal eletrônica. E é importante dizer que hoje a gente até tem um layout nacional para a nota fiscal de serviço eletrônico, mas ele ainda não é adotado por todos os municípios. Então, a gente, além de tudo, passa por essa necessidade de adaptação sistêmica, de garantir uma interface do sistema da própria plataforma com vários sistemas diferentes, porque hoje a gente ainda não tem uma unificação. Esse desenvolvimento, ele demanda tempo e ele requer um investimento de recursos muito expressivo, né? E daí esse pleito por uma flexibilização nos meses iniciais da transição, preferencialmente ao longo do primeiro ano, já que a ideia do primeiro ano é ser realmente só um teste do sistema, né? Interessantíssimo. Essa história é interessantíssima porque diz respeito ao nosso dia a dia e fala de um Brasil do passado, esse que a gente está deixando para trás, que é pré-reforma tributária, e um novo Brasil com a reforma tributária, que a gente voltaremos a conversar sobre este assunto. A gente conversou com Carolina Bachur, que é assessora jurídica da coalizão, que tem defendido esta alteração deste início do processo para que as plataformas tenham melhor capacidade ali desta transição. Carolina, obrigado pela conversa. Ótima noite. Obrigada a você. Igualmente. Tchau, Tchau, tchau. tchau.